capítulo de número 62. O salmo que eu tinha lido hoje de manhã. Salmo 62, diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade e os de fina estirpe, pesados em balança. Eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina as vossas riquezas. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Verso de número 1, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha, versículo 1, e a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Graças a Deus pelo salmo da palavra de Deus, número 62, e graças a Deus também pela presença dos irmãos. Então vamos nesta tarde louvar, adorar, exaltar o nome do Senhor, colocar diante dele as nossas vidas e as nossas necessidades. Amém? Sejam bem-vindos aí todos que estão presentes. Vamos clamar ao Senhor neste momento. Vamos orar ao Senhor. Amém? Vamos colocar aqui um fundo musical. Senhor, nós queremos te render graças nesta tarde, finalzinho de tarde, por esse dia tão especial, tão bonito que o Senhor nos proporcionou. Obrigado pelos teus livramentos, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem para conosco, obrigado pelas tuas misericórdias, elas renovam-se a cada manhã. Obrigado pela tua fidelidade, Senhor. O Senhor tem sido fiel, tem sido bom, tem sido longânimo para conosco. Grandes coisas o Senhor tem feito. Ó Deus, do nascente ao poente, teu nome é louvado. Desde, ó Deus, o nascer do sol até o pôr do sol, o teu nome tem sido invocado em todas as nações, em todas as terras, em todas as ilhas, em todos os continentes, em todos os povos. Bendito seja o teu nome, Senhor. Eis-nos aqui, toma aqui as nossas vidas, ó Deus, nesta tarde, estamos unidos em oração, estamos buscando a tua face nesta tarde de oração. Nós apresentamos diante de ti as nossas ansiedades, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas preocupações, o futuro, nós entregamos em tuas mãos. Nós também entregamos diante de ti, Senhor, a nossa família, a nossa casa, entregamos tudo aquilo que traz sobre nós angústia, preocupação, peso. Nós entregamos os nossos irmãos de sangue, nós entregamos os nossos primos, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos
genro, sogro, sogra, os nossos pais, avós, Senhor, os que estão vivos, nós entregamos diante de Ti. Invocamos a Tua bênção, invocamos a Tua proteção. Nós temos aprendido nesses dias que os judeus celebram a Páscoa. Nós temos estudado acerca do que é a Páscoa e temos aprendido que a Páscoa, uma das etapas é a proteção do Senhor sobre nós. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guiado em todos os caminhos, sempre. Por isso nós clamamos hoje que o Senhor venha ministrar sobre as nossas necessidades em especial. Nós colocamos também a nossa despensa, a nossa família, a nossa casa. Senhor, Tua palavra diz, eu fui moço e agora estou avançado em idade, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. A Tua palavra também declara, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo, suprirá cada uma das nossas necessidades. Por isso, venha suprir, venha prover, ó Deus, como um Deus fiel, provedor. Nós estamos aqui para invocar o Teu nome. Nós queremos agora, nesta tarde, não importa o local, a cidade, ó Deus, a região do Brasil que nós estamos e até fora do Brasil, nós queremos invocar os nomes do Senhor. A Tua palavra diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós invocamos o nome do Deus que é o Alfa, o Ômega, Yahvé Jireh, o Deus que provê, Yahvé Nissi, o Deus, a nossa bandeira, a nossa vitória, Yahvé Shalom, o Deus da nossa paz, Yahvé Tissidikenu, o Deus da nossa justiça, Yahvé Tissabaote, o Senhor dos exércitos. Ó Deus, nós invocamos aquele que era, que é e que há de vir. Nós invocamos também o Deus soberano, criador, sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder. Senhor, nós te agradecemos por Teu Filho Jesus. Ele que é o pão da vida, Ele que é a luz do mundo, Ele que é o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Ó Deus, o Amém, a testemunha fiel. Ó Jesus, Tu és tudo. Tu és o nosso eu sou. Tu és o grande eu sou. Tu és o amado das nossas almas, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente, o Deus da nossa salvação. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Espírito de Deus, Espírito que traz arrependimento, Espírito que traz convencimento ao coração do homem. Ó Senhor, eu te agradeço hoje por tão grande salvação, por tão grande redenção, por tão grande sacrifício naquela cruz do Calvário, dando a sua vida por nós, se tornando o que nós éramos, para que nós nos tornássemos o que Ele sempre foi e é, o Filho de Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela criação, obrigado por este céu nublado, obrigado pelas nuvens, obrigado, ó Deus, pelos pássaros que cantam, pelos rios, pelos campos, pelos bosques, pelo verde. Ó Deus, obrigado pela Tua multiforme sabedoria. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado por causa da igreja que nós fazemos parte, não só da comunidade Nova Vida, mas da Igreja Universal de Cristo. Obrigado porque, ó Deus, encontramos na igreja um lugar de refúgio, um lugar de socorro, de proteção, de direção, de esperança, através da Tua palavra, da oração, da adoração, da intercessão, Senhor. Muito obrigado pela vida dos irmãos. Muito obrigado pela vida de cada membro do corpo de Cristo. Muito obrigado por cada igreja local, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelos Teus desígnios, pelos Teus projetos, os Teus propósitos, que jamais serão frustrados. Cada um deles se cumprirá. Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Seja engrandecido, seja magnificado o Teu nome, Senhor.
Ó Deus, muito obrigado, Deus, pela vida dos pastores, pela vida dos missionários, pela vida dos ministros de Deus, dos cantores, dos intercessores, acima de tudo, dos mestres, dos apóstolos, dos evangelistas, dos profetas. Muito obrigado pelos dons, muito obrigado pelos dons do corpo de Cristo, muito obrigado por todas as igrejas locais por onde nós passamos, pelas igrejas locais onde nós crescemos, onde nós temos sido alimentados. Ó Deus, muito obrigado pela contribuição, ó Deus, significativa de cada igreja local. Por mais que tenhamos visto ali excessos, ou até mesmo legalismos, ou até mesmo meninices, em todas elas nós aprendemos a crescer, a amadurecer. Muito obrigado pelas igrejas do Senhor. Muito obrigado pelas Escrituras Sagradas. Muito obrigado pela Tua Palavra. Muito obrigado pelo Evangelho, Senhor, de Jesus Cristo. Esse Evangelho vivo, verdadeiro, esse Evangelho que tem poder para nos mudar, nos transformar. Muito obrigado, Deus, por este Evangelho maravilhoso. Muito obrigado, ó Deus, pelas boas novas, que todo aquele que crê em Jesus passa a ter a vida eterna. E não há mais condenação do pecado, nem juízo, mas, ó Deus, ele passou da morte para a vida. Senhor, muito obrigado pelos profetas, pelos apóstolos, por todos aqueles que puderam compor, constituir o Velho e o Novo Testamento. Obrigado por cada personagem bíblico que nos ensina através da sua vida, através do seu desprendimento, da sua coragem, da sua ousadia, até pelos seus erros, nós aprendemos, ó Pai. Senhor, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de viver como igreja nesta geração. Uma geração difícil, uma geração promissora ao mesmo tempo, mas desafiadora, quando olhamos para muitos jovens desanimados, muitos adolescentes desencantados com a vida. Que o Senhor levante os anciãos, levante os jovens, levante, ó Deus, os solteiros, os casados, levante uma igreja plena, ousada, para pregar a Tua palavra. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, hoje à tarde. Nós entregamos, ó Deus, o nosso coração. Somos gratos a Ti pelo Teu imenso amor. Somos gratos a Ti pela presença maravilhosa do Espírito Santo. Muito obrigado, ó Deus, pela igreja do Senhor, pela casa do Senhor, pelo reino do Senhor, pelo reino de Deus. Ó Deus, nós queremos entregar diante de Ti, ó Deus, a igreja brasileira. Queremos entregar a igreja do Senhor, a igreja que se diz evangélica, cristã. Ó Deus, nós oramos para que o Senhor traga um batismo de arrependimento sobre todos nós. Venha tirar as nossas escamas, tirar as nossas cegueiras, venha nos dar discernimento, venha nos dar luz, venha nos dar revelação, entendimento da palavra do Senhor. Venha abrir o nosso entendimento, Senhor. Venha abrir os nossos olhos, venha abrir os olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Senhor, nós oramos para que o Senhor estabeleça em cada cidade do Brasil, em cada estado brasileiro, uma igreja madura, uma igreja forte, uma igreja ousada, uma igreja intrépida, que o Senhor venha sustentar os pastores, sustentar os ministros do Evangelho. Levanta, Senhor, o Evangelho verdadeiro, puro, dentro da Tua casa. Traz, Senhor, aquele Evangelho que aprendemos em Apocalipse, que o Senhor vai restaurar o Evangelho do Reino, que será pregado em testemunho a todas as nações. É este Evangelho que nós queremos, ó Deus. O Evangelho de vida, o Evangelho que vai trazer as manifestações de arrependimento, de quebrantamento. O Senhor vai convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Nós queremos este Evangelho. Nós queremos a Tua presença nas reuniões, Senhor. Nas reuniões da igreja, nós não queremos uma liturgia engessada, fria, seca. Nós queremos a Tua presença, Senhor. Nós queremos a Tua glória, nós queremos um louvor, uma adoração exultante. Nós oramos para que o Senhor venha mudar as nossas mentes, venha mudar
as nossas cabeças, venha mudar as nossas vidas, venha mudar os nossos corações. Senhor, nós queremos te pedir, em especial, ó Deus, pela igreja brasileira. Deus, traz um avivamento nos púlpitos, traz um avivamento, Senhor, nos altares, traz um avivamento na casa do Senhor, faz da tua casa uma casa de oração, uma casa de louvor para todos os povos, uma casa, ó Deus, de celebração ao teu nome, uma casa onde a sã doutrina será ministrada, ensinada, Senhor. Pai, nós clamamos para que o Senhor guarde a igreja do Senhor. Nós temos aprendido também nesses dias que o Senhor guardará a tua igreja, guardará o remanescente fiel. Todos nós somos temerosos em relação à morte física, em relação a privações, a sofrimentos, a situações difíceis. Por isso nós te pedimos hoje à tarde que o Senhor venha guardar a igreja. E quando nós falamos guardar a igreja, nós clamamos agora para que o Senhor guarde as famílias, guarde os corações, guarde os lares, guarde, Senhor, cada família aqui representada, que não deixe faltar nada em nossas despensas. Guarde-nos com saúde, para que tenhamos saúde, disposição para pregarmos o Evangelho e pregarmos a palavra do Senhor. Dá-nos, ó Deus, essa ousadia, essa intrepidez, o discernimento do Espírito necessário para entendermos as épocas, as estações que estamos vivendo, Senhor. Aviva a tua obra, aviva a tua igreja no meio dos anos, aviva o teu povo, Senhor, que se chama pelo teu nome nestes dias. Aviva a igreja do Senhor, por ela o Senhor Jesus deu a sua vida, por ela o Senhor Jesus tem enviado a sua palavra para lavá-la, para santificá-la. Por isso, a começar de cada um de nós, traz o batismo de arrependimento, batismo de santidade, um batismo de santidade, um batismo de santidade em nossas vidas e em nossos corações. Ó Deus, faz-nos a chegar mais a Ti, faz-nos estarmos mais próximos do Senhor, chegarmos a Ti. Nós queremos estar mais juntos a Ti, Senhor, mais junto a Ti, mais junto aos Teus pés, ó Deus. Nós queremos render o nosso coração, render a nossa vida e clamar ao Senhor a Tua vontade para os nossos corações. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Bendito é o nosso Deus. Bendito é a nossa rocha. Ah, Deus, aviva a Tua igreja. Aviva a Tua igreja em toda a terra, nas nações, nos países, da África, ó Deus, da América, da Oceania, da Europa, da Antártida. Traz um grande avivamento, Senhor. Esse avivamento vai começar pela busca interna do nosso coração, buscando em nossos quartos, buscando em nossas casas, buscando em nossas vidas aqui dentro a Tua presença, examinando as Escrituras. Revela-te a nós, Senhor. Revela-te a milhares. Revela-te a milhares, a dezenas, a centenas, a milhões ao longo deste dia sobre a terra. Ó Deus, da Tua igreja, onde ela estiver, que o Senhor se revele. Traga um grande avivamento. Traga um grande sopro, derramar do Teu Espírito Santo. Senhor, nós queremos colocar agora na Tua presença os nossos irmãos, os membros da nossa igreja, principalmente os mais velhos, os mais idosos, que precisam das nossas orações, das nossas intercessões. Venha guardá-los nesse período de quarentena. Venha guardá-los na sua saúde, venha livrá-los de qualquer doença, virose, Covid-19, venha guardá-los desses resfriados de inverno, Senhor. Eu coloco diante de Ti a vida dos Teus servos e das Tuas ovelhas. Ó Deus, que o Senhor nos confiou. Nós entregamos a vida do irmão Alcino, da irmã Zezé, nós entregamos a vida da irmã Ruth Salviano, do seu esposo, nós entregamos a vida, ó Deus, da irmã Luzia, do irmão Márcio, nós entregamos a vida da irmã Rita Rigassi, da irmã Nádia Furlan, do Ayrton, do Luiz de Valinhos, ó Deus. Nós entregamos, ó Deus, o irmão João de Irani e a sua esposa.
Nós entregamos a irmã Sônia, a irmã Isildinha, onde elas estiverem agora. Entregamos o pastor Aníbal, a pastora Vânia, o pastor Edson, a irmã Vera, o pastor Adaí, a irmã Márcia, Senhor. Nós entregamos diante de Ti o pastor Carlos e a sua esposa, a irmã Lucinéia, principalmente o coração, a saúde do pastor Carlos. Pai, nós entregamos a Rose, a irmã Darcy, nós entregamos a irmã Adir, a irmã Maria Olímpia, a irmã Beatriz, a irmã Célia ali em Mogi Mirim. Entregamos a irmã Letícia, Senhor, na Tua presença. Ó Deus, nós entregamos no Teu altar a mãe da Andréia, os pais da Rúbia. Nós entregamos as avós, os pais da Débora Bizeto, os pais do Daniel, a irmã Bete, o seu esposo. Ó Deus, nós entregamos, ó Deus, a vida, ó Deus, dos mais velhos da nossa igreja. Entregamos o pai da Renata, o pai do Celso, ó, o seu João. Nós entregamos, ó Deus, em nome de Jesus, o irmão Polique, a irmã Dirce, aonde ela estiver agora. Entregamos também o Mário, a Lília, que trabalha ali no hospital da PUC. Senhor, venha guardar os teus servos. Venha livrá-los de doenças, de enfermidades. Venha guardar a irmã Adilaí, ali em Sorocaba. Venha guardar, Senhor, em nome de Jesus, as famílias que têm crianças, os bebês, os casados. Venha guardar, Senhor, todos os casais da nossa igreja. Apresente agora os nomes diante do Senhor. Nós entregamos os nossos filhos, entregamos as nossas esposas, entregamos a pastora Mábia, a Fernanda, Senhor, diga o nome deles. Entregamos agora os nossos netos, bisnetos. Nós entregamos a nossa descendência, Senhor. Venha poupá-los. Entregamos o Aladiá ali em Maceió. Entregamos a Janete, a sua irmã Janice. Entregamos o Anderson e a sua esposa, que está grávida, que vai dar à luz. Entregamos, ó Deus, a Lília. Ó Deus, nós entregamos a Carla, o Eduardo, a sua filhinha Betinda, o Felipe, a Renata, a Bela, a Clara. Nós entregamos, ó Deus, a Daniela. Ó Deus, entregamos também o seu esposo. Ó Deus, entregamos também diante do Senhor a vida do Dario, a vida da Denise, do seu esposo. Deus, entregamos a Laís, o André, entregamos o seu filho. Ó Deus, o Bernardo, entregamos o Eduardo, a Fernanda, ali no estado do Paraná. Seja com eles, Senhor. Seja também com o pastor Laércio, a irmã Bene, aonde eles estiverem agora ali em Montemor. Pai, nós queremos clamar pela missionária Nelby também no país do Chad, ali na África, que o Senhor seja com ela. Guarde ela de todo mal, guarde ela de represálias ali de muçulmanos radicais. Guarde, Senhor, a sua família, a sua casa, o ministério que o Senhor tem confiado em suas mãos. Traz o provento, traz ali a provisão, traz ali os recursos necessários para esta família, para este lar. Deus, nós clamamos, venha suprir as necessidades da igreja do Senhor. Colocamos o Gustavo Dória, colocamos a Eniete, Deus, que o Senhor seja com eles, fortaleça os teus servos, fortalece os teus servos onde eles estiverem agora, protege o Senhor, guarda-os em sua saúde, os seus filhos também, em nome de Jesus. Pai, nós queremos clamar, queremos colocar diante de Ti, Senhor, em especial agora, a nossa nação brasileira. Queremos Te pedir perdão por todos os pecados do nosso país, pelos pecados da nossa nação, pelos ídolos que nós temos levantado nesse Brasil, pelos ídolos, pelo espírito de prostituição, pelo espírito de vaidade, de futilidade que nós temos levantado em nossos corações, de seguirmos os nossos próprios caminhos. Entregamos as nossas rebeldias, a nossa autossuficiência, a nossa independência de Ti. Nós entregamos o nosso orgulho, Senhor. Nós entregamos os pecados de homicídio, assassinato, de drogas, que têm destruído milhares de vidas por esta nação. Ó Deus, nós entregamos também diante do Senhor, ó Deus, este país, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Nós entregamos diante de Ti, Senhor, a sua família, o seu governo. Nós entregamos os ministros
do executivo dele ali em Brasília. Deus, nós entregamos o parlamento, o Congresso Nacional, o presidente da Câmara dos Deputados, nós entregamos o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia, nós entregamos os governadores, em especial o governador do estado de São Paulo, entregamos o prefeito Jonas Donizete, entregamos os prefeitos de cada município do Brasil. Senhor, nós te pedimos perdão, ó Deus, por tantas práticas que afrontam a tua santidade, que afrontam o teu caráter. Nós entregamos diante de ti esse carnaval, essa festa, e todas as vaidades humanas, ó Deus, os adultérios, os divórcios, a prática homossexual. Nós entregamos a ti as aberrações, a pedofilia. Ó Deus, nós entregamos os pecados que afrontam o teu nome. Meu Deus, nós colocamos diante de ti, pedimos perdão pela nossa nação. Oramos pelo Brasil, oramos pelas famílias mais pobres, pelos menos favorecidos, ó Deus, os mais desfavorecidos. Nós entregamos diante de ti, Senhor, as famílias que moram nas favelas, nos barracos, debaixo da ponte, que não têm onde morar, que não têm a quem recorrer, que não têm recursos, Deus. Senhor, nós te pedimos, tenha misericórdia. Misericórdia, ó Deus, dos nossos governantes, misericórdia dessas famílias, misericórdia do povo que sempre paga as contas. Pai, nós queremos te pedir, ó Deus, venha sensibilizar ali, ó Deus, o governo, sensibilizar os empregadores, trazer ali um alinhamento para que não venhamos ter tantos desempregados. Por isso nós te pedimos, ó Deus, guarda a nossa nação do colapso, guarda o nosso país do caos, guarda a nossa nação de um grande colapso na saúde, de um grande colapso econômico, de uma grande crise. Deus, a linha é muito tênue. Ó Deus, tu sabes o quanto isso nos deixa abalados, porque nós ficamos pensando dos dois lados, mas nós queremos aprender a descansar em ti. Nós queremos aprender a confiar em ti, Senhor. A nação precisa se voltar para o Senhor, buscar ao Senhor. Por isso nós pedimos hoje, traz um derramar do Espírito Santo sobre a nossa nação. Traz um derramar do Espírito Santo sobre este Brasil, sobre esta igreja brasileira. Nós não vamos nos calar. Nós não vamos nos calar até que vejamos, ó Deus, este Brasil sacudido, arrependido, transformado pelo poder do Evangelho. É assim que nós cremos, ó Deus, haverá uma grande colheita de almas, uma grande colheita. E essa colheita será mediante os teus juízos, os teus selos, as tuas trombetas, os teus cálices. Embora nós venhamos também a presenciar e até sofrermos em meio a isto, mas nós oramos, ó Deus, é para essa grande colheita, é para essa grande colheita de almas. Que o Senhor traga, faça essa grande colheita de almas sobre toda a terra e proteja a tua igreja, dê à igreja ousadia, intrepidez, poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Ó Pai, nós colocamos também diante do Senhor, diante de ti, ó Deus, a igreja brasileira, a nação brasileira, o país, o Brasil, as autoridades, a Suprema Corte, ó Deus, o Supremo Tribunal, o Tribunal de Justiça, o Superior de Justiça, o TSJ, ó Deus, a Suprema Corte do Brasil, que o Senhor seja com todos eles, com os tribunais, que o Senhor traga, ó Deus, o apoio aí também do Poder Judiciário sobre a nossa nação. Eu quero colocar diante de ti, nós queremos colocar os desempregados, ó Deus, que o Senhor venha abrir portas de trabalho, principalmente para os da fé, os da casa, da nossa família. Nós entregamos os irmãos desempregados para que o Senhor dê a eles estratégias, dê a eles oportunidades de trabalho, oportunidades de emprego, Senhor. Abre uma porta, abre uma oportunidade, Senhor, grande sobre os nossos irmãos. Senhor, nós entregamos também imóveis que estão à venda, terrenos, casas, situações de causas na justiça
que o Senhor peleje agora a favor dos advogados, a favor dos clientes, a favor dos irmãos. E eu quero pedir agora aos irmãos que cada um entregue essas áreas que estão pendentes, essa causa na justiça, esse dinheiro a receber, esse imóvel a ser vendido, esse imóvel a ser comprado. Senhor, faz agora a finalização desses processos, faz agora a finalização dessas vendas, desses imóveis, dessas documentações de herança, levanta os compradores. Tu és o Deus do impossível, tu és o Deus do impossível. Ó, tu faz o impossível tornar-se possível ao que crê. E nós colocamos diante de ti, ó Deus, essa oportunidade. Entregamos a Adriana, entregamos a sua filha, entregamos a Ana Cláudia, entregamos o Tiago, esposo da Juliana. Pai, nós entregamos os autônomos, os profissionais liberais, aqueles que trabalham com vendas. Nós entregamos aqueles que trabalham, ó Deus, como motoristas de aplicativos, ó Deus, de Uber e outros aplicativos. Que o Senhor traga a tua graça, a tua intervenção, o teu cuidado, a tua provisão sobre eles, em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero colocar diante de ti as necessidades da tua igreja. Muito obrigado, Senhor. Também oramos hoje pela casa de Israel, oramos pelo povo judeu, para que o Senhor venha abrir os seus olhos espirituais, venha abrir a sua mente, venha abrir o seu entendimento. Venha, Senhor, remover as escamas da casa de Israel. Essa é uma dívida que temos para com eles. Tua palavra diz em Romanos 11 que nós somos devedores para com eles das bênçãos espirituais que nós recebemos em Cristo. E nós oramos pela redenção de Israel, pela remoção do véu, do engano, que nestes dias eles estão celebrando os pães asmos. Que o Senhor traga um arrependimento sobre eles, que eles possam ser arrancados da caducidade da letra, do aio da lei, e serem conduzidos a Cristo, a maturidade do Evangelho. Ó Deus, nós oramos pelos judeus espalhados pela terra de Israel, os judeus que moram no Brasil, os judeus que moram nos Estados Unidos, na Europa e em vários países do mundo, aonde eles estiverem. Venha guardá-los, venha abrir o entendimento, venha abrir a mente deles, venha, ó Deus, trazer luz, que o Senhor se revele a ele nas sinagogas, nas leituras, nos devocionais, que o Senhor também se revele em sonhos, traga revelações através de sonhos sobre a casa de Israel. Nós não vamos nos calar, nós não vamos, ó Deus, fechar os nossos lábios, pelo contrário, nós vamos clamar por um grande avivamento da casa de Israel, na nossa geração e nesses dias. Que judeus messiânicos levantem-se sobre a terra, que judeus que reconheçam Yoshua, o Messias, Jesus, o Messias, possam abraçar, possam proclamar e possam dizer a muitos ali dos seus arredores que Jesus Cristo é o único e o verdadeiro Messias que eles têm esperado há anos, há milênios e há décadas. Senhor, nós também oramos pelos povos árabes. A tua palavra diz que, ó Deus, o Senhor quer que todos os homens sejam salvos. E em especial nessa época do Ramadã, ó Deus, em que eles estão celebrando ali o Ramadã, que o Senhor venha abrir a mente dos povos árabes. Que o Senhor entre agora em cada país, ali na Europa, na Ásia, na África, aqui no Brasil, onde eles estiverem, onde os muçulmanos estiverem, os praticantes do Islã, do islamismo, que o Senhor traga um arrependimento sobre eles, que o Senhor se revele a ele em sonhos, que o Senhor se revele a ele em visões, que o Senhor traga revelação aos seus corações, traga entendimento, ó Deus, que eles possam buscar, ler, eles leiam o Novo Testamento, que eles sejam transformados, que em sonhos eles sejam despertados a ler o Novo Testamento, o Velho Testamento, e que o Senhor traga a revelação do Evangelho aos corações dos muçulmanos e dos judeus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós desejamos isto, nós clamamos, ó Pai. Nós clamamos também sobre todas as ilhas,
todos os povos, todas as terras que estão em alarme, né, desesperados com tudo que está acontecendo. É vulcão na Indonésia, é terremoto ali nos Estados Unidos, é uma economia parada global, é uma crise econômica, é um medo do desemprego. Senhor, usa tudo isso para que as nações da terra conheçam a Ti. Que as nações da terra tenham um encontro com Jesus. Nós oramos no nome de Jesus e guarde os nossos parentes, os nossos familiares, trazendo sempre a provisão sobre as suas casas e os seus lares, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar hoje os profissionais de saúde que estão trabalhando nos hospitais, os que estão trabalhando na linha de frente, os médicos, os enfermeiros. Ó Deus, nós entregamos também aqueles que estão operando, atuando, trabalhando ali, ó Deus, em casas de idosos, casas de recuperação, os que estão nas salas de UTIs, nas CTIs, os que estão nas salas de cirurgia. Ó Deus, entre a vida e a morte ali, os pacientes, que o Senhor venha se revelar e fazer milagres diante destes profissionais. Guarda, Senhor, a nossa parentela, os nossos familiares, que são médicos, enfermeiros. Guarda, Senhor, a Aline, o Fábio, ali em Sorocaba. Guarda, Senhor, o doutor Benedito, ali em Maceió, em São Miguel dos Campos. Ó Deus, o irmão da Decite, venha guardá-lo, venha fortalecer. O doutor Otacílio, também o seu irmão. Venha guardar também a vida do doutor Gabriel, do irmão Gabriel, da irmã Renata, Senhor. Fortalece os teus servos. Senhor, também eu quero colocar o doutor Ronald, o irmão Ronald, a irmã Sandra, a sua esposa. Senhor, fortalece, sustenta-os. Eu quero também colocar na presença do Senhor Fernando, a Silvia Rato. Ó Deus, esses médicos, que o Senhor proteja-os, fortalece-os. Queremos colocar os nossos médicos de família, os nossos médicos, ó Deus, de nossa amizade, de nossa casa. Venha guardá-los, venha sustentá-los, venha protegê-los, ó Pai. Venha ministrar sobre eles os teus livramentos, a tua proteção, que o Senhor guarde os seus filhos. Guarde os seus filhos. Ó Deus, eu quero colocar diante de Ti as pessoas aqui no Brasil e no mundo inteiro que estão acometidas ali de Covid-19. Ó Deus, que o Senhor repreenda o espírito de morte, de desespero sobre estas pessoas. Que elas sejam curadas, que elas sejam encorajadas, que elas sejam animadas, guardadas, protegidas pelo Senhor, no nome de Jesus. Traz, ó Deus, traz a tua proteção, traz a tua guarda, ó Deus, constante ali sobre estas vidas, ó Deus, que o Senhor possa protegê-los de todo mal. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus, especial, eu quero clamar hoje por aqueles que estão afastados, desviados do Evangelho, por aqueles que estão distantes do Evangelho, por aqueles que estão distantes do caminho do Senhor, dos caminhos do Senhor, que o Senhor possa trazê-los de volta, gerar neles um verdadeiro, um genuíno arrependimento, Senhor. Faz com que essas pessoas voltem a congregar, voltem à igreja local, procurem uma igreja local. Senhor, nós te pedimos, tenha misericórdia, ó Deus, destas vidas que estão ali endurecidas, críticas. Senhor, nós entregamos os parentes nossos que estão duros ainda, os nossos maridos, alguns deles confiando ali no ateísmo, dizendo que são ateus. Nós repreendemos essa dureza de coração, essa incredulidade, esse espírito de cegueira, esse cientificismo, esse humanismo desenfreado na mente dos nossos maridos, das nossas esposas, dos nossos filhos, dos nossos genros. Senhor, quebra esse encantamento, quebra esse feitiço, esse domínio das trevas de sobre estas vidas e traz a palavra de revelação, um coração quebrantado, um coração contrito em cada coração desta noite. Em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, nós te pedimos isto. Nós te pedimos isto, traz um grande derramar do Espírito Santo sobre estas pessoas da nossa família, da nossa casa. Cada um agora vai citar os nomes, os que estão distantes, os que estão frios, os que estão endurecidos, os que não querem realmente saber do Evangelho, não querem saber nada da igreja. Senhor, traz o teu derramar, traz o teu quebrantar sobre estes corações. Ó Deus, mostra para eles, para a igreja, para todos nós, que nada somos. Que o Senhor repreenda a surdez, que o Senhor repreenda a cegueira, que o Senhor abra agora os tampões de seus ouvidos. Abra agora, remova os tampões dos seus ouvidos. Que o Senhor remova agora o véu dos seus olhos. Que o Senhor remova o véu dos seus olhos, em nome de Jesus. Que o Senhor traga um espírito de arrependimento sobre as nossas famílias, as nossas casas. Nós entregamos diante de Ti cada um deles, ó Deus. Nós entregamos diante de Ti, ó Deus, e oramos a Tua palavra que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É esta promessa que nós nos ancoramos, é esta promessa que nós nos sustentamos, em nome de Jesus. E agora nós oramos por nós entregamos as nossas vidas e pedimos que o Senhor fortaleça agora o nosso corpo, o nosso físico, tire de nós o cansaço, tire de nós toda a doença, toda a fraqueza, toda a virose, vai tirando agora toda a febre, todo o mal-estar, vai tirando, Senhor, vai nos revestindo agora da armadura. Nós colocamos primeiramente o cinto da verdade em nossa mente, em nossos lombos, para que sejamos cingidos com a verdade. Que o Senhor nos livre do espírito de engano, de cegueira a nossa vida, que o Senhor também proteja a nossa mente. Nós repreendemos esse pessimismo na nossa mente, nós repreendemos essa ansiedade, essa taquicardia por conta dos pensamentos que povoam a nossa mente. Nós repreendemos essas preocupações, estes medos, estes dissabores, saiam agora da mente, saiam agora da mente da igreja, que venha a mente de Cristo sobre cada um de nós, a mente de Cristo. Nós trazemos cativos agora, em obediência à mente de Cristo. Nós repreendemos o espírito de suicídio, espírito de morte, espírito de desespero que tem vindo sobre as nossas mentes, as nossas vidas, no meio dos pastores, das famílias pastorais, dos missionários, que o Senhor traga equilíbrio, maturidade, discernimento sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, que o Senhor traga agora sobre a igreja de Cristo, em nome de Jesus, a proteção também na couraça da justiça em nossas emoções, para que não sejamos pegos na área emocional, tentando nos desestruturar, nos desestabilizar, trazendo desespero, pânico, que o Senhor coloque o equilíbrio em nosso emocional, que o Senhor traga o equilíbrio em nosso coração. Pai, venha cingir também os nossos, calçar os nossos pés com o evangelho da paz. Nós queremos calçar para que aonde quer que estejamos, aonde quer que passemos, aonde quer que andemos, ó Deus, nós possamos ser pacificadores e instrumentos do Senhor para plantarmos o teu reino aonde quer que estejamos. E por isso nós oramos: venha o teu reino e venha os calçados do evangelho da paz. E nós vamos calçar e vamos estar firmados, estabilizados, estáveis, em nome de Jesus. Nós não seremos abalados, como diz a música, nós não seremos abalados, nós seremos guardados, nós seremos protegidos pelo Senhor e estaremos firmes, em nome do Senhor Jesus. Nós entregamos também, ó Deus, a espada do Espírito sobre a tua igreja, para que o Senhor traga a sã doutrina, o ensino, a palavra revelada, a palavra viva, para que esta arma seja uma arma de ataque, a palavra de Deus em nossas mãos, e também o escudo da fé, para que nós possamos apagar
os dardos inflamados do maligno que vem contra nós, para nos golpear, para nos atingir, com setas até de pessoas mais próximas a nós, em nossa família, em nossa casa, na igreja, pessoas que às vezes são usadas pela carne, pelo inimigo para nos ferir, para nos machucar. Nós apagamos agora esses dardos, nós apagamos esses dardos, nós apagamos essas setas que tentam nos desestabilizar e deixarmos amargurados, revoltados. Nós entregamos a Ti todas estas situações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós aprendemos na Tua palavra que a nossa carne é fraca, mas o Espírito sempre está forte, sempre está preparado. Por isso, venha fortalecer a igreja brasileira hoje à noite. Venha fortalecer a Tua igreja, venha fortalecer o Teu povo, venha fortalecer cada membro, venha fortalecer, Senhor. E nós desbaratamos agora toda arma forjada contra a igreja brasileira, contra o povo de Deus, contra o Brasil, que o Senhor derrube por terra. Que o Senhor derrube por terra toda arma forjada, toda arma, todo levante, toda língua que se levanta contra nós, toda língua, todo levante, todo espírito maligno que tenta impedir os planos de Deus, impedir os cultos a Deus, impedir a palavra de ser pregada e propagada, que o Senhor derrube por terra hoje, em nome de Jesus. Fortalece, Senhor, fortalece a Tua igreja. Eu te agradeço, Senhor. Nós colocamos também hoje diante de Ti os Estados Unidos da América, país que tem alcançado picos elevadíssimos de Covid-19, ali em Nova York e em outras cidades. Nós entregamos aquela nação, Senhor, que tem sido uma bênção para a Tua igreja, plantando igrejas ao longo dos últimos séculos, dos últimos anos, ó Deus, plantando igrejas missionárias, ó Deus, abrindo trabalhos missionários na América do Sul, na África, em tantos lugares, Senhor. Senhor, tenha misericórdia do governo Trump, dê a ele sabedoria, dê a ele discernimento, dê a ele graça. Ó Deus, que nesse momento ele possa ter a serenidade, a sensatez, o quebrantamento para ouvir a Tua voz, e que o Senhor dê a ele prudência, não somente a ele, mas aos governadores, aos prefeitos de cada cidade, para que todos possam usufruir de um tempo de bonança após essa tempestade do Covid-19. Por isso, Senhor, venha dar saúde, vida abundante ali aos moradores da América do Norte, principalmente do estado de Nova York, da cidade de Nova York, que o Senhor guarde ali os moradores, proteja-os, assim como nós ouvimos ontem, que o sangue do Cordeiro vai nos proteger, vai nos guardar, que o Senhor venha proteger esta nação. Nós colocamos a Espanha, nós colocamos a cidade de Valência, onde está ali o filho do pastor Felipe, o Caio, que precisa muito das orações, Senhor, que está impossibilitado de trabalhar, e ele precisa de uma porta, de uma oportunidade, Senhor, ó Deus, até de fazer a mudança dele, a moradia para outro imóvel. Senhor, libera ali, inclina o coração das autoridades para beneficiar. Que haja uma mudança assim grande e radical ali no país da Espanha, acerca naquela cidade, que venha beneficiar o Teu servo, que ele consiga fazer a mudança ali através de e-mail, de internet, ó Deus, que ele consiga ali fazer a mudança e ao mesmo tempo ele seja chamado para o trabalho, que o Senhor faça esse milagre a favor do Caio, em nome de Jesus. Nós colocamos diante de Ti a sua vida, nós colocamos o coração dos seus pais, o Caio, o Felipe, e o pastor Felipe e a Luz, e nós oramos para que o Senhor fortaleça e sustente o Teu servo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoe ali a igreja onde ele atua, Senhor, o Rio Song, ali na Espanha. Senhor, fortalece o Teu servo, guarda ele, em nome de Jesus, e abre uma porta sobrenatural a favor da sua vida e, a Deus, do plano que o Senhor tem para ele naquele país.
em nome de Jesus. Ó Deus, nós entregamos diante de Ti este tempo, esta tarde, esta viração do dia. Era esta hora que o Senhor sempre vinha conversar com Adão e Eva no final da tarde, o sol se pondo. Hoje nós temos uma sensação de nostalgia, uma sensação de tristeza, olhando para o pôr do sol. Mas é um grito da criação, anelando e desejando em breve ver a presença do Criador, a sustentar, a guardar, a proteger a todos. E a se relacionar, e ao mesmo tempo restaurar e trazer um novo céu e uma nova terra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, ó Deus, a nossa alegria, exultação hoje. A nossa alegria hoje por tão grandes benefícios, tão grandes livramentos, tão grande proteção e cuidado para com todos. Em nome de Jesus. Que cada pessoa que está nos acompanhando agora receba, ó Deus, do Senhor, a bênção do Senhor Jesus Cristo. A bênção do Deus o Pai. A bênção do Deus Espírito Santo, do Deus Trino, Triuno. Que o Senhor traga a tua bênção sobre a tua igreja e a nossa casa. Enquanto meditamos na tua palavra, enquanto ouvimos a tua voz através da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, do apóstolo Paulo, capítulo 5, primeira carta aos Coríntios. Depois nós vamos para um texto aí também de Isaías, se der tempo, 1 Coríntios, como nós estamos falando da festa da Páscoa, tá? É importante lembrar e fazer as conexões, né, os paralelos. Ontem nós celebrávamos juntos a Páscoa, espero que você tenha participado, foi um tempo muito bom, um tempo muito especial, mas eu convido a abrir agora em 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 6. O apóstolo Paulo diz, não é boa, capítulo 5, verso 6, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento, para que sejais uma nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os pães asmos da sinceridade e da verdade. Por toda a escrita do apóstolo Paulo, é possível de contemplar e enxergar essa necessidade que não apenas ele, mas até o autor de Hebreus, tem ambos essa necessidade de mostrar que toda a simbologia do Velho Testamento, que todos os rituais, que todos os sacrifícios que estavam presentes no tabernáculo de Moisés e até mesmo no templo de Salomão, que todos aqueles ritos que aconteciam na história do povo de Israel no deserto, assim que eles tinham acabado de sair do Egito, apontavam para elementos da nova aliança e principalmente para a obra e o ministério de Cristo na cruz do Calvário, expiando os pecados por nós. Então, o autor de Hebreus faz essa leitura muito clara em toda a sua carta. Nós havíamos comentado em um dos domingos atrás, à noite, numa pregação, que todas os sacrifícios, que todas as ofertas, que todas as festas fixas do judaísmo, todos aqueles rituais, eles eram sombras que apontavam para Jesus até a luz chegar, e uma vez que a luz chegou, e uma vez que a concretude chegou, eu não preciso mais das sombras. E essa passagem é uma passagem semelhante, onde Paulo faz uma grande conexão com a festa que vem logo posterior à festa da Páscoa.
A semana passada, no dia 8 de abril, ao pôr do sol, nós celebramos aqui a data em que os judeus celebraram a Páscoa, lá em Israel e no mundo inteiro, onde eles residem. E logo no primeiro dia, que é o feriado da Páscoa. E no outro dia começa a festa dos pães asmos, que é uma festa que dura 7 dias. E essa festa dos pães asmos é para lembrar a eles que quando eles estavam no Egito e houve o último juízo de Deus com a morte dos primogênitos, e que eles imolaram o cordeiro e comeram a carne do cordeiro e colocaram o sangue do animal nas portas para Deus protegê-los e guiá-los, não deu tempo naquela noite da massa dos pães ser levedada. A massa não foi levedada. E lá no capítulo 12, o texto vai dizer: e vocês sairão apressadamente, lombos cingidos, cajado na mão, saireis apressadamente, porque é a Páscoa do Senhor. Então, não deu tempo de levedar a massa, como nós, quando fazemos um pão caseiro, ou até mesmo quando um padeiro faz um pão, ele coloca ali o fermento e coloca num estado de em stand-by ali a massa, né, antes de colocar no forno, para que ela possa ser de fato levedada, fermentada e poder assar e dar aquela sensação daquele bolo fofinho, né, aquele bolo que vai crescer, entumecer em função do fermento. Mas Paulo vai entender que realmente o fermento que é apresentado no Velho Testamento, na Velha Aliança, era uma figura do nosso pecado, era uma figura da nossa malícia, da nossa hipocrisia, da nossa falta de temor, da nossa maldade, esse fermento que está em nós. É verdade que todos nós já temos a Cristo, mas não basta apenas receber a Cristo. O apóstolo Paulo diz: assim como recebestes a Cristo, assim também andai nele, nele fundamentados, nele edificados, nele radicados. Ele fala isso em Colossenses, capítulo 3. Assim também no Velho Testamento, assim que terminava o dia da Páscoa, a próxima festa era a festa dos pães asmos. E Paulo explica aqui o que é essa festa dos pães asmos. Vejamos, no versículo 7, lancem fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, Paulo já faz a ponte de conexão, dizendo que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Se na Velha Aliança a Páscoa era celebrada uma vez por ano, no 14º dia do mês de Nissan, a Páscoa na Nova Aliança é todos os dias, né? São todos os dias. Nós celebramos a Cristo todos os dias, ele é a nossa Páscoa. E sempre lembrando que logo em seguida a Páscoa judaica vem a remoção dos fermentos, né? Não pode ser produzido pão com fermento e não pode ser achado em nenhuma casa o fermento, nem qualquer espécie de levedura dentro da casa do povo judeu. Então ele fala agora no verso 8, vamos ler juntos. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Celebremos a festa, não com o fermento da maldade e da malícia, mas sim com os pães asmos, sem fermento, da sinceridade e da verdade. E Paulo está falando desse fermento porque nesse capítulo 5, em termos de contexto da carta, ele explica que havia um jovem na igreja de Corinto que vivia amasiado com a sua madrasta. Imagina, ele vivia e dormia e deitava e tinha intimidade sexual com a madrasta dele, que era a esposa do seu pai. E Paulo vai falar dessa impureza, desse pecado de prostituição, mostrando como um fermento, a malícia. E aqui nós fazemos uma pergunta: quantos cristãos das igrejas do Brasil estão ceando aos domingos na casa do Senhor e vivem uma vida dúbia, e vão para os motéis, e têm relações com suas namoradas, com suas amantes, com seus amantes, mulheres com seus amantes que traem seus maridos?
São situações, meus queridos, que acontecem na realidade da igreja, onde nós também enganamos, traímos o nosso chefe, o nosso empregador. Nós enganamos aos homens, nós usamos de certa maldade, de certa malícia para com as pessoas, e Deus quer, nestes dias, levantar uma noiva santa, sem mancha, sem mácula, e para isso, os fermentos devem ser removidos de sobre o seu povo, no meio dos arraiais e do nosso coração. E Paulo está falando sobre isso. Veja, na igreja de Corinto, no capítulo 5 ainda, verso 11, ele fala até mesmo de convivência, de relacionamento, de aliança com pessoas que se dizem cristãs, mas que não mudaram de vida. Que se dizem cristãs, mas que praticam continuamente esses pecados. Veja o verso 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão, for impuro, avarento ou idólatra, maldizente, pessoas que só amaldiçoam, que praguejam, que falam palavrões, pessoas que têm um vocabulário frívolo, podre, vulgar, sujo, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. E aí, como ele fala aqui da igreja, ele diz, expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Essa pessoa não quer ser corrigida, ela não quer mudar de vida, ela não quer mudar de comportamento. O próprio Jesus falou em Mateus 18, considere essa pessoa como um gentil e um publicano, porque ele falou lá as etapas, né? Chama um irmão, e um presbítero, chama um irmão, vai com ele como testemunha, ele não corrigiu, não quis ser corrigido, chama um presbítero da igreja, ele não quis ser corrigido, apresenta-o à igreja, ele não quis ser corrigido, então considere ele como um publicano, um gentil que não é convertido. Então, percebam como Paulo traz essa importância da limpeza na casa de Deus, olhando pela ótica de um elemento simbólico da festa bíblica judaica, da Páscoa e dos pães asmos, os pães sem fermento. Então, Paulo está falando dessa prática dentro da igreja. E, meus queridos, há muitos pastores em adultério, há muitos pastores e líderes em corrupção. Nós precisamos, ao invés de buscar apontar aí ex-presidentes da República, governadores, prefeitos, a hipocrisia, o cinismo, nós precisamos olhar para nós. Nós precisamos olhar para dentro de nós, olhar a trave que Jesus disse, a trave que está no nosso olho, e não apenas o cisco, que nós gostamos muito de focar, o cisco do nosso próximo. Então, que Deus tenha misericórdia e lave a igreja, porque o apóstolo Pedro diz que o juízo começará pela casa de Deus. Ele vai purificar a sua igreja. E ainda falando sobre essa linha do fermento, no capítulo 6, verso de número 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, né? Nem sodomitas. Então, o sodomita aí é aquele que pratica também, o efeminado é aquele que é o comportamento homossexual. E o sodomita, lembrar que sodomitas são os que praticam perversão sexual, em todos os sentidos, né? A sodomia não é só a prática de homem com homem, mulher com mulher, mas também a sodomia é a prática de sexo com animal, é de orgias entre grupos de casais, grupos de homens, grupos de mulheres, essas orgias que acontecem, né? Então, isso é uma prática de Sodoma. E Paulo vai falar sobre esse fermento circulando dentro da igreja de Corinto. Existe hoje uma divindade pagã terrível chamada sexo promíscuo, sexo pervertido. Existem pessoas que não estão presas a drogas, não estão presas ao álcool, não estão presas a vícios de café e outras coisas, mas elas são presas ao sexo, né? São viciadas no sexo pervertido, promíscuo.
Então, nós precisamos pedir a Deus esse batismo de santidade. Inclusive, a palavra fornicação é da palavra grega de porneia, que Paulo fala lá em Tessalonicenses sobre essa santificação. Então, versículo 10, olha o versículo 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E veja que Paulo é muito incisivo. Ele diz, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Veja agora comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, quando Paulo vai nos falar sobre a santidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Ele usa essa carta muito importante sobre a santidade que é tão necessária à igreja do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses. No versículo de número 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver, a maneira como nós devemos viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então, a proposta de Paulo, escrevendo aquela carta tessalônica, a igreja de Tessalônica, é que nós possamos crescer, progredir em santidade, progredir na fé, na aliança com Deus, numa vida desprendida ali desse velho Adão, do velho homem, com seus tentáculos, com seu fermento. E o verso 2, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. E aí ele diz, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da porneia, da prostituição. Então, a porneia é toda a prática, de onde vem a palavra pornô. Então, porneia, pornô, da pornografia, que envolve vários aspectos. Quando você lê lá no livro de Levítico, capítulo 18, você terá ali as relações sexuais ilícitas que são trazidas pela Torá, no livro de Levítico, que Moisés escreve a pedido de Deus, orientando, e Paulo está agora mostrando essa prática tão comum na cultura grego-romana. Se você vai ali à Itália, a Roma, você vai ver essa presença muito forte daqueles locais onde aconteciam as orgias. O próprio carnaval que nós temos no Brasil é uma extensão dessa festa dos carnavales e das saturnálias romanas, onde o deus Baco, que é um deus que representava a bebida, ele era um deus efeminado, ele era um deus dado à bebida, a sua imagem até hoje, a sua estátua, está lá no Museu de Louvre, em Paris, colocado como uma das grandes referências. Você veja como a sociedade ocidental, veja que referência de ídolos e de arte eles têm. Então, é a imagem de Deus Baco, que é efeminado, e ele traz o quê? A figura da embriaguez, da prostituição e a figura também da pornografia, né? Dessa perversão sexual. Não é só a prostituição de pular a cerca, mas é a perversão sexual que era comum em Sodoma. Então, essa prática que nós vamos encontrar na Itália, ali em Roma, com muito respeito ao país da Itália, que tem uma riqueza maravilhosa em termos culturais, mas também é o palco da idolatria, é o palco do engano, né? É o palco de muita prática ali de sincretismo pagão, onde foi a sede de um período da história da igreja, onde você tem ali essa presença muito forte de paganismo com cristianismo. E essa mistura fez com que eles perdessem a baliza, eles perdessem o referencial da palavra, da santidade, eles foram mais para um cristianismo pautado em ritos do que um cristianismo pautado nas escrituras sagradas, até chegar à reforma protestante e eclodir para todo mundo, embora houve gritos e movimentos ao longo da história da igreja cristã, mesmo quando ela ainda não tinha sido dividida entre catolicismo e protestantismo. Ok? Então, essa perversão. E ele fala no verso 3, é a vontade de Deus. Verso 4, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo
em santificação e honra, não com o desejo da lascívia, olha aí, da lascívia, da sensualidade, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. O autor de Hebreus diz que digno entre todos, digno de toda honra entre todos, seja um matrimônio, e o leito sem mácula, o leito do casal sem mácula. E ele diz no verso 7, porque porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Abra a sua Bíblia agora comigo, falando sobre essas questões, na segunda carta de Paulo a Timóteo, mostrando sobre essa pureza. E depois eu quero finalizar com o texto de Êxodo, mostrando a remoção do fermento. É uma coisa muito interessante. Não vá embora, nós já vamos terminar às 18h30, para que você possa consolidar aí o estudo, até com a Páscoa e os pães asmos, lá no livro de Êxodo. Nós lemos agora 2 Timóteo, vamos ler, 2 Timóteo, capítulo 2, ele vai falar sobre esse fermento, essa hipocrisia, essa vida dúbia de alguns, e ele chama a atenção para o batismo diferenciado na vida dos cristãos, para que esses vasos de honra sejam separados dos vasos de desonra. Veja o capítulo 2 da segunda carta, verso de número 17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. 2:17. Entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé. Então, existe hoje um outro tipo também de fermento que nós podemos classificar. Tem a pornografia, tem a prostituição, tem a lascívia, a sensualidade, e aqui você tem a ausência da sã doutrina. Você tem alguns que estão pervertendo a doutrina de Cristo, trazendo heresia. E só Deus sabe quantas heresias circulam nas igrejas de Cristo por este Brasil. Quantas campanhas movidas, totalmente desprovidas de amparo bíblico. Quantas campanhas de manipulação, de petição de dinheiro, de mercantilismo da fé. Isso mostra o grande juízo de Deus que virá sobre esse tipo de comportamento dentro da sua casa. Deus vai trazer a justiça, Deus vai trazer a limpeza, a purificação da igreja dele. E que Deus tenha misericórdia de todos nós. Versículo 18. 18 agora. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé alguns. Estão pervertendo. Então, veja, é uma distorção de valores. Distorção, é o falso evangelho, é a falsa doutrina. Embora Paulo diz a Timóteo para que ele pregasse a sã doutrina. E ainda, o verso de número 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se, é imperativo, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro, de prata, há também de madeira, de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil, um vaso útil para o seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. E aí Paulo, que está escrevendo a esse pastor jovem chamado Timóteo, que foi um grande discípulo dele e que era pastor da igreja de Éfeso, aquela igreja de Éfeso que foi plantada pelo apóstolo Paulo no capítulo 19 do livro de Atos, ele planta essa igreja. Ele tem muito obstáculo, muita resistência. Éfeso era uma das maiores cidades do mundo do Império Romano. Era o local da grande deusa Diana, onde Maria
mãe de Jesus, foi sepultada, e onde a deusa Artemis e a deusa Diana, que é a mesma deusa, era adorada. E essa deusa é que vai trazer toda uma ressurreição do culto a Maria, a partir do 4º século da era cristã, que não tem nada a ver com Maria. E pela tradição, Maria foi sepultada realmente em Éfeso. João foi o pastor de Éfeso quando ele estava na ilha de Patmos e voltou para a cidade de Éfeso, onde ali ele sepultou Maria. E ali ele escreveu o livro do Apocalipse, que Deus revelou a ele. E Maria foi sepultada ali, mas ali era uma cidade de paganismo, de muito culto à idolatria. E a história mostra que houve um grande terremoto, aquela região da Turquia é uma região factível de terremoto, e eu lembro que em 1999 nós tivemos um grande terremoto na Turquia, milhares de pessoas morreram ali, e naquela época houve um grande terremoto, e o templo da deusa Diana, que era um templo grande, belíssimo, foi derrubado por terra pelo terremoto. E aí a história mostra que eles ficaram aí uns 150 anos sem culto a essa deusa Diana. E um dia, lá no 4º século da era cristã, quando a igreja já começa a se desviar da doutrina, eles vão criar uma doutrina de Maria vinculada à deusa Diana, chamando Maria mãe de Deus. Mas Maria não foi mãe de Deus, porque ela não veio antes de Deus. Maria é mãe de Jesus, homem, e mesmo assim ela concebeu ele de forma virginal, ela não teve relação com José. E ela foi uma mulher agraciada, como muitas mulheres da Bíblia foram agraciadas. E se algum lugar da Bíblia houvesse necessidade de dizer que ela era mediadora, para que nós recorrêssemos a ela, nós diríamos. A Bíblia diria, a católica diria, mas a Bíblia não diz, pelo contrário, o Novo Testamento diz, há um só mediador entre Deus e os homens. Então tem que ficar muito claro aqui que nós não temos nada contra Maria. Nós admiramos a vida de Maria, assim como a vida de Sara, de Rebeca, de Ruth, de Esther, né? Tantas mulheres, de Maria Madalena, de tantas mulheres que foram colunas no Velho Testamento e no Novo Testamento. Mas é o quê? É o paganismo, é o fermento da idolatria presente. Nós temos um grande problema no Brasil, nós temos postes ídolos desta nação. Que Deus tenha misericórdia. Então, veja o versículo 22, ele fala, foge das paixões da mocidade. Versículo 23, repele as questões insensatas, absurdas, que só geram contendas. E ainda no verso 25, disciplinando com mansidão os que se opõem à expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. E eu quero finalizar com Êxodo, capítulo 12. Vamos buscar lá, só fazer a complementação sobre a questão do fermento, de tirar o fermento de sobre nós. E esses dias, não pode, na casa de nenhum judeu, ser achado fermento, nem bolacha que tenha fermento, bolacha creme cracker, biscoito, bolo, que usou fermento, na casa dos judeus ortodoxos, eles não admitem nada disso entrar. Então, vejam como eles são extremamente zelosos pela simbologia. Mas aquilo que é zeloso da simbologia para eles, deve ser aplicado para nós de zelo na nossa vida prática. Porque Paulo disse, lancemos fora o fermento da malícia, o fermento da maldade, o fermento da injustiça, o fermento das contendas, o fermento das mágoas. E aí o capítulo 12 de Êxodo, vamos ver, que a gente lê sempre esse livro, pautando mais a questão da Páscoa. Ele vai também falar muito sobre a remoção do fermento. Vamos ver isso a partir do verso 17. Guardai, 12, 17. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei as vossas hostes, os vossos exércitos da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Então, é do dia 14 até o dia 21.
eles vão celebrar durante o quê? 8 dias, a festa da Páscoa com a festa dos pães asmos. Agora, que interessante o verso 19. Vamos ler? Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, ou seja, nada fermentado comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Então, ele mostra aqui a importância da festa da Páscoa. Nós estudamos ontem a etimologia da palavra Páscoa em hebraico, né? Pessa, que quer dizer passagem, porque o Mar Vermelho se abriu, uma passagem foi aberta, e em inglês, Passover, que é do verbo to pass, mais a preposição over, pass over, passar sobre, passar por cima das casas. O anjo da morte passaria por cima, mas esse é o significado da palavra Páscoa. Mas além da Páscoa, tem os pães asmos, e pães asmos é o pão sem fermento, porque o pão não deu tempo de levedar. Então, veja o capítulo 12, verso de número 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor, comê-lo-eis à pressa. E vocês vão sair apressadamente. Ele fala, vocês vão sair apressadamente. É a Páscoa, é a passagem do Senhor, é o Pessa, para mostrar que eles saíram apressadamente. E, queridos, o grito de Apocalipse é: saiam de Babilônia, saiam desse sistema de Babilônia, não deixe que os valores do sistema deste mundo governem vocês, dominem vocês, influenciem vocês, dirijam vocês, não deixem. Eu os guiarei, eu os protegerei, eu os conduzirei sobre a luz dos meus olhos e sobre a minha palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a sua palavra, e luz para o meu caminho. É o que diz a palavra. Então, e é interessante como é que os judeus tiram esse fermento das casas. Meus irmãos, os ortodoxos são até mais radicais. Eles usam lanternas para, durante os dias de pães asmos e até antes da Páscoa, eles vasculham a cozinha, os cantos da casa, para saber aonde tem fermento, aonde tem biscoito, pão. Isso mostra desse cuidado minucioso do Espírito Santo para examinar o nosso coração, para saber onde tem fermento, para saber onde tem pecado, e só ele sabe. Então, nós podemos encerrar pensando sobre o Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelos caminhos do Senhor, pelo caminho tranquilo do Senhor. Esse é o desejo que eu quero trazer para você da palavra de Deus, para que você e eu juntos possamos celebrar pães asmos, Páscoa. São todos os dias. Cristo é a nossa Páscoa. Nós não podemos ficar mais na caducidade da letra, mas é preciso entender o que a letra diz e trazer a simbologia como sombra que era para a nova aliança e aplicar para o nosso dia a dia. Por isso, se você ler ainda o capítulo 13, ele vai explicar aos filhos de Israel de que maneira eles deveriam cumprir aquela festa também da Páscoa, dizendo que eles não poderiam guardar o fermento dentro da sua casa. Veja o capítulo 13, verso 7. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, quer dizer, e o fermento não se encontrará. 13:7. Nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Em todo o seu território. Então, esse é o zelo de Deus, essa é a vontade de Deus, a santificação do nosso coração, santidade ao Senhor em nossas vidas, e nós precisamos zelar isso e não entender que santidade é um compêndio de regras, onde muitos cristãos pensam que porque fazem tais regras, eles são santos. Mas a santidade é uma produção divina, é um exercício divino, operado em nossa vida, na medida que nós nos submetemos a Ele, em adoração, em quebrantamento, e deixamos Ele apontar o erro, convencer-nos, e pelo Espírito dele gerar arrependimento e santificar o nosso coração. E eu quero desejar isso na sua vida.
É a festa da Páscoa, é a festa dos pães asmos. Paulo disse aos Coríntios: celebremos, pois, a Cristo com os pães, a Páscoa e com os pães asmos da sinceridade e da verdade. Que Deus guarde a sua vida, Pai querido e amado. Quero orar por cada coração aqui presente, cada pessoa que nos assiste, que nos acompanha nesse estudo. Fortalece os teus servos, fortalece essas famílias e sustenta-os com a tua destra. E guarda-nos em santidade. E nesses dias em que a casa de Israel, física, celebra pães asmos, que a igreja gloriosa, a igreja verdadeira de Cristo, possa trazer até mesmo aos judeus e mostrar para eles que aquele fermento físico era uma sombra do nosso pecado, da nossa hipocrisia, do nosso erro, da nossa falta, das nossas fraquezas, debilidades que nós muitas vezes tentamos, ó Deus, justificar esses erros nossos. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e limpe a nossa casa, e limpe o nosso coração, e limpe as nossas mentes, e limpe a igreja, e limpe os púlpitos, e limpe os altares, limpe e sonde o nosso coração, para que naquele dia não venhamos a ser cobrados do Senhor de algo que o Senhor já havia nos falado. Que o Senhor tire da nação brasileira, da igreja brasileira, das nossas vidas, da minha vida, ó Deus, todo o fermento, tudo aquilo que é do velho Adão, do velho homem, e que assim como eles usam lanternas, nós temos a lâmpada da tua palavra, nós temos a luz do teu Espírito Santo para iluminar o nosso coração e mostrar os nossos erros, as nossas faltas, as nossas imundícias, os nossos pecados, no nome de Jesus. E que aquele que começou a boa obra em vós, ele complete, ele aperfeiçoe esta obra até o dia de Cristo Jesus. Filhinhos, nós agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. E nós vamos crescendo, como diz Paulo aos Coríntios, de um degrau de glória a outro degrau de glória, até a imagem de Cristo ser formada em nós. Amém? Muito obrigado. Boa Páscoa, porque Cristo todos os dias é a nossa Páscoa, e pães asmos. E quando você comer um dia um pão sem fermento, é um pão seco,